Demorei, mas cheguei. Oi, pessoal, tudo bom? Olha, hoje a gente vai estudar nomenclatura de hidrocarbonetos. Aí muita gente me pergunta, Guga, vai cair uma questão na prova de nomenclatura? Ele perguntando assim, qual o nome do composto abaixo? Veja, não é muito lógico que aconteça isso não, tá? Assim, é uma coisa que o Enem nunca fez na história dele, colocar uma questão conteudista nesse nível, assim, de qual o nome do composto, até mesmo porque é gastar uma questão com pouco assunto, né? E nas próprias provas que a gente acompanha no Brasil afora aí, na FUVEST, na Unicamp, na UPE de Pernambuco. Então tu pergunta, então para que eu vou estudar isso? Eu não vou nem olhar. Olha, e olhe sim, tá? É importante que você olhe, porque a gente precisa de nomenclatura para poder saber outros assuntos que derivam da nomenclatura, como por exemplo, isomeria, tá bom? Isomeria é um assunto importantíssimo que você precisa saber dele para poder responder algumas questões com a nomenclatura do composto, tá? Supondo que ele possa perguntar esse tipo de questão. Então, é importantíssimo que a gente entenda que, às vezes, o assunto não é fundamental, né, na sua essência, mas que ele ajuda bastante na nossa formação. Então, posto isso, vamos agora para a resolução de uma questãozinha bem legal. Pessoal, na casa de vocês, passa um helicóptero, ou sei lá, ou é um aviãozinho, fazendo propaganda de um circo com a zoada de um elefante. Eu pensei que fosse um elefante mesmo, é meu filho falando, papai, é um avião. Eu não vi esse avião ainda, mas tudo bem, vou procurar. Vamos embora. Conversas aleatórias durante uma aula. Oi, cheguei. Ó, o potencial brasileiro para transformar lixo, opa, já fico ligado, ó, em energia permanece subutilizado. Não é muita novidade. Aí ele diz: apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Verdade. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários. Opa, biomassa. Biomassa. Biomassa vai me lembrar quem? Vai, lembra a gente aí quem é que a biomassa vai nos lembrar? Biomassa nos lembra metano, né? Gás natural, biogás, gás do pum da vaca. Exatamente. Aí ele coloca para a gente na questãozinha aí. Ele diz assim: contudo, bons exemplos são créditos de são os aterros sanitários que utilizam a principal fonte de energia ali produzidos. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, que é a chamada MDL. Peraí que está dando um erro aqui voltou. O protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia solubilizada citada, subutilizada citada no texto é quem? Pessoal, ele está falando do CH4. Conhece esse? Olha, quando o hidrocarboneto só tem uma ligaçãozinha simples, né? Ele só tem ligação simples, ele é um alcano. Guga, como é que tu sabe que é alcano? Aquela fórmula geral, a CnH2n mais 2. Alcano é quando a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2 da quantidade de carbono. Então, CH4, o nome dele é metano, também chamado de biogás, também chamado de gás do lixo, né? Gasolixo, também chamado de gás dos pântanos, onde tem matéria orgânica em decomposição, ou também chamado, muito conhecido como gás do pum da vaca, né? É importantíssimo esse gás aí, embora ele seja menos poluente na queima, ele é extremamente poluente para o efeito estufa. Aí, ó, etanol, não. Óleo de xisto, não. Gás liquefeito do petróleo, não. Gás liquefeito do petróleo é o gás de cozinha, né? Ele não é obtido a partir de lixo, muito pelo contrário, né? Ele é obtido a partir da destilação fracionada do petróleo. Então, a resposta para a nossa questãozinha vai ser qual? Vamos ver. Gás natural, formado pela ação de fungos, não. O gás natural vem da bactéria anaeróbica, da matéria orgânica. Então, a resposta da questão, letra D de Deus, certo? E agora, pessoal, vamos para a nomenclatura de composto orgânico, que é um assunto muito, muito divertidozinho. Vê bem, primeira coisa, lembrar uma regra básica da nomenclatura, né?
a gente coloca número de carbonos, mais ano se for simples, eno se for dupla, ino se for tripla. Se for ciclo, você bota ciclo na frente, tá? Essa é a única diferença. Então, um carbono tem um prefixo met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 deca. E lembrar, uma ligação simples é an, uma dupla é en, uma tripla é in, duas duplas de en. No caso do A, o K de eno, né? Lembrar, hidrocarboneto termina em O. Se for álcool, a gente vai estudar depois, termina em O. Aldeído termina em al. Cetona termina em ona. E assim vai, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? Met, et, prop, but. But. E qual tem ligação simples entre carbono? Ano, butano. Guga é aqui, ó, tem 3 e tem uma tripla, propino. Por que tu não coloca numeração? Porque, vê, pessoal, o propino, ele será propino de qualquer maneira, ó. Aqui. Tá vendo? Esses dois compostos são exatamente iguais. É como se eu estivesse olhando de frente e olhando de trás. Eu só começo a numerar a partir de 4, porque aí eu posso mudar a posição da dupla. Então aqui, ó. Guga, tu começa a numerar de onde? O amarelozinho, tu começa da esquerda ou tu começa da direita? Ótima pergunta. A gente começa sempre da extremidade mais próxima da dupla ou da tripla, tá? E se tiver dupla e tripla, aí você começa da dupla, mas não vai ter não, tá? Então aqui, ó, extremidade mais próxima da insaturação, tá bom? Insaturação é a dupla ou a tripla, tá? E aí você vai ter, ó, pente, que são 5 carbonos, onde está o primeiro, né? E o outro está onde? Está em 3. Pente, 3 de eno. Certo? E se for cíclico, você não precisa botar a numeração de um modo geral. Então, vê, pessoal. Nomenclatura e o PAC para esses rapazes. Vem comigo, vamos trabalhar. Ó, aqui não precisa colocar, porque só tem 3. Então, não precisa numerar, né? Prop de eno. Aí, ó, propa de eno. Não é legal? Aqui, começa de onde, Guga? Da direita ou da esquerda? Comece da direita, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? O nome dele é Buti. Ó, o quê? Eno. Não é legal? Tá vendo tu? Muito livro vai chamar de buteno 1, buteno. Não estresse com isso não, por enquanto. Guga, agora deu bronca. Por quê? Porque hoje tá do mesmo lado. Tanto faz, meu amor. Você, quando tiver os dois na mesma distância, tanto faz, não é verdade? Aí agora, como é o nome desse? Buti, o quê? 3. É sempre o menor. Se é entre 1 e 2 é 1. Se tiver em 3 e 4 é 3. Buti 3 de eno. E aqui, Guga, começa de onde? Da direita, né? Que está mais próximo da dupla. Da dupla não, da tripla. Então, como é o nome dele? Pente 2 ino. Pentino 2. Isso é importante, tá? Então, por aí, que a gente viu, ó. Buti 3. Começa da extremidade sempre mais próxima da dupla, né? Quando não tem desempate, começa de qualquer lugar. Agora vê, pessoal. Há outras regras da EUPAC importantes. Primeiro, você tem que saber quem é a cadeia principal, quando ela for ramificada, tá? Ramificada é quando tiver carbono fora da cadeia. Se não for hidrocarboneto, você tem que ver a função. Quem manda primeiro para numerar, se não for hidrocarboneto, é a função, depois é a insaturação e, por último, o radical. Radical ou grupo é quando eu tenho carbono fora da cadeia. A nomenclatura sempre será dada iniciando pelo radical, tá? E o resto é normal. Como assim, Guga? Dá para tu dar um exemplo melhor? Dá. Veja bem. Olha para cá. Imagine que você tem uma necessidade agora, tá, pessoal? Você tem que ter os radicais na mente, viu? Por exemplo, CH4 não é carbono, com um carbono é met, é. Então, quando eu tiver o radical CH3, ele está fora da cadeia, tá vendo aqui?
Então, quando está fora da cadeia, é radical. E para eu indicar que é radical, eu boto o prefixo il, tá? Aí aqui, ó, prefixo não, sufixo. Então aqui, ó, metil ou metila, certo? Guga, diz aí. E se o radical tiver dois carbonos, por exemplo, aqui, ó, C2H5, como é que eu chamo esse? É 2-metil, é? Não. Aqui é um radical com dois carbonos. Então é um compostozinho assim, ó, vê, ó, bonitinho todo, ó. Tá vendo? Com uma valência livre, que é o que está prendendo a cadeia. Então o nome dele é et, né? Etil ou etila. Guga, e se o radical tiver 3 carbonos? Olha, se ele tiver 3 carbonos, ele pode ser de dois tipos. Se a valência livre tiver no carbono do meio, a gente chama ele de... Esse carbono aqui é secundário, tá? A gente chama ele de sec-propil ou isopropil, viu? E se for no carbono da ponta, a gente chama de normal propil, N-propil. Então, pessoal, esses radicais são importantes. Esses são os simples que você precisa saber bem direitinho. Por exemplo, Guga, tem radical em composto aromático? Tem. Aqui, ó. O radical do metano é metil, do etano é etil, e do benzeno é para benzio? É não. O do benzeno é o fenil. Tá vendo? Agora, se eu tiver aqui, ó, CH2 e o radical for no carbono preso ao anel aromático, aí sim, esse aqui é o benzil. E olha, esse cara aqui, ó, é o tolueno, mas o radical tá aqui, ó. Então é o orto, porque é a posição, né? Toluio. Pessoal, vê bem. Radical é você identificar que ele está fora da cadeia, ver quantos carbonos ele tem e colocar il, tá certo? Então, por exemplo, metil, propil, isopropil, tem que fazer um post-it disso. Faz um print e guarda, tá? Butil, sec-butil, terc-butil, são radicais que você vai precisar saber. Outro detalhe, quando a gente tem um composto aromático, imagine que aqui é onde está o grupamento que você tem lá, CH3, se você quiser. A primeira posição é essa, aqui é a segunda, aqui é a terceira, aqui é a quarta, né? Então, vê, pessoal, a primeira posição, 1, 2, eu posso chamar de 1, 2 ou orto. Eu posso chamar 1, 3 ou meta. Posso chamar 1, 4 ou para. E aqui também, né? Aqui, se você começasse por esse lado, aqui seria 2 e aqui seria 3. Então, lembrar, tá? Meta, orto, para. Sempre, tá aqui, ó. Aqui é o radical. Lembre-se, isso aqui é um hexágono regular, né? Então, a primeira posição é o quê? Orto. Seria aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 1 e 2 é orto, 1 e 3 é meta, 1 e 4 é para. Fundamental a gente saber isso na hora da aula, tá? Então, vê, pessoal. A estrutura a seguir representa um farnaceno, um trieno terpeno encontrado no óleo de erva cidreira. Quando tratado com 3 mols de hidrogênio em presença de catalisador, que é o paládio, tem-se a formação do alcano correspondente. Vê bem, qual é o teu maior problema nessa questão? É saber qual é a cadeia principal. Aí tu vai dizer, Igor, eu sabia que não era tão fácil assim, tu tava me iludindo. Tava não, é fácil mesmo. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que tenha a dupla ou a tripla. Então, por exemplo, eu posso começar daqui, não posso? Posso, ó. Aí eu venho para cá, 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 venho para cá. Eu não posso ir para baixo, porque tem a dupla. Então, aqui, ó. Então, a cadeia principal é a maior sequência que coloca as duplas. Então, agora sim, eu já desenhei a minha cadeia principal, que é a maior, e começo a numerar. Eu posso começar a numerar das duas extremidades, né? A de cima ou a de baixo. Vê, a de cima, você concorda comigo que tem 1, 2 dupla. A de baixo é 1, já é dupla. Então, eu vou começar de baixo. A de amarelo fica difícil, né?
E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa é a minha cadeia principal, com 12 carbonos. Guga, e um radical que tem nela? Aqui, ó, esse primeiro radical é um carbono só. Um carbono é o quê? Metil. Aqui tem outro, ó. Aqui também tem outro que metil. E aqui também tem outro fora da cadeia, ó. Tudo que está fora da cadeia é um radical. A grande dificuldade é identificar qual é a cadeia principal. Então, pessoal, a minha dica é: identifique a cadeia principal. Tente fazer ao máximo questões que você tenha a cadeia principal como função principal da história para a gente. Certo? Eu vou aqui, ó, me alargar só mais um pouquinho, tá, na aula, para que a gente veja mais umas cadeiazinhas. Vem cá, vem comigo. Chegou! Olha aí. Vê bem, pessoal. Imagine que a gente tem essa cadeia aqui, ó. CH3, CH2, CH, CH3, CH3. Como é o nome desse composto? Primeiro fato, a gente tem que numerar a cadeia, tá? 1, 2, 3, 4. Guga, por que tu começasse da direita? Por culpa do radical. O que é o radical? É o que está fora da cadeia. Esse radical é um carbono só, então ele é um metil. E ele está em qual? No carbono 2. Então, no 2 eu tenho um metil. 2 metil. No 2 tem um metil. E o resto da cadeia tem quantos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. 2 metil, but, como só tem ligação simples, 2 metil butano. Legal? Vem para cá. Imagine agora que você se depara na prova do vestibular com isso aqui, ó. Ele chega aqui para você e coloca assim. Olha que bonitinho. Guga, e agora, hein? Primeira coisa, você determina a cadeia principal, que é a maior, né? Essa daqui, ó, geralmente é a maior, né? E agora numera. Mas, Guga, tanto faz, né? É, tanto faz. Como tanto faz mesmo, né? Aí me diga, onde é que eu tenho metil? Eu tenho um metil no carbono 2 e eu tenho um metil no carbono 3. Então, fecho os olhos e penso, eu tenho um metil no 2 e no 3. Então, 2,3 dimetil. Por que dimetil? Porque no 2 eu tenho metil, no 3 eu tenho metil. Então, no 2 e no 3 eu tenho 2 metil. 2, 3 de metil, butano. Não é legal? É bem interessante, né? Por exemplo, Guga, faz com outro. Ah, tu quer que eu faça com um maior, não é isso? Faço. Vem cá, vá. Olha aí. Olha aí. Imagine agora aqui que eu tenho essa relação aqui, ó. Até agora, né? Tá tudo certinho? Vê essa aqui, você já vai perceber que é um pouquinho mais chatinha. Mas tu vai adorar. Vê. Começa a numerar de onde, Guga? Extremidade mais próxima, tá bom? Então vem para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Qual é o radical, Guga? Metil, metil, e aqui é qual? Etil. Certo. Então, começa por ordem alfabética. Ordem alfabética dos radicais. Qual é o primeiro? Etil. Então, no carbono 3, eu tenho um etil. No 2 e no 3, eu tenho o quê? Dimetil. Guga, tá ensinando errado, hein? Por quê, meu amor? Você disse que era ordem alfabética. Calma, vou explicar. Dimetil e o resto da cadeia é o quê?
pentano. Olha, pessoal, di não é o radical, né? Di é prefixo de 2 radicais, certo? Então, por isso que o et vem antes do dimetil. O radical é metil, certo? E aqui, olha, pessoal, vê que legal. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó. Pronto, olha aí, que legal. Guga, e agora? Começo do radical ou da dupla? Ótima pergunta. Começa sempre da dupla. É dupla, depois é que é radical. 1, 2, 3, 4. E o nome? 3-metil. Opa, tem 4 carbonos. Então, but. Onde é que está a dupla? 1. But 1, eno. Não é legal, pessoal? É bem interessante, é fácil, não é uma coisa difícil, não. Assim, à primeira vista, quando você olha qualquer coisa, você acha chato, né? Mas não é, não. É bem tranquilozinho, dá para você, ó, desenrolar bem, tá? E com a gente aqui, tranquilo, né? Beijo.